Bom, pessoal, a gente está voltando aqui para terminar aquela história da simulação de Monte Carlo, né, que a gente começou lá no vídeo 6. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Meu objetivo é fazer esse vídeo bem curto, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas vai dar o pontapé inicial aí para vocês seguirem no desenvolvimento da simulação de Monte Carlo que vocês quiserem. Esse é o vídeo 7, ok? Para completar lá a história do vídeo 6. Certo? Então, a gente estava aqui na simulação de Monte Carlo, mas a gente vai falar da tomada de decisão, né? Olhando essa distribuição de probabilidade dos VPLs, não era isso? A gente fez toda essa distribuição de probabilidade discreta aqui. A gente fez no Python, né? Sorteando muitos cenários de simulação de Monte Carlo, né? E agora a gente vai fazer uma distribuição de probabilidade contínua, como a gente tinha comentado, para fechar toda essa discussão, dar um fechamento, né? Bom, essa foi a distribuição de probabilidade discreta, né? Ela tinha 12 valores, né? Cada valor desse tem uma probabilidade de existir, né? E isso é uma distribuição de probabilidade discreta, né? Aqui a gente plotou como uma linha contínua, na verdade é uma distribuição de probabilidade discreta. Então, primeira coisa que eu vou deixar aqui para vocês tomarem cuidado, né? Você tem três conceitos muito importantes em relação à função de distribuição de probabilidade. A função contínua, que em inglês ela é chamada função de densidade, que no Brasil normalmente a gente chama de função contínua, né? Porque é para as variáveis contínuas, né? A distribuição de probabilidade discreta, que ela chama também de função de probabilidade de massa, né? E a função acumulada, que é aquela mais tradicional, né? Tanto ela ser discreta ou contínua. Então, estou deixando aqui esse alerta aí para vocês tomarem cuidado com isso, né? Uma variável aleatória ela pode ser definida por uma função de distribuição de probabilidade discreta ou contínua, ou, né, o espelho delas, que são a função acumulada, né? Bom, antes de entrar lá na simulação realmente com Python, uma distribuição de probabilidade contínua, a gente vai falar da métrica de risco aqui, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Então, o que era que aconteceu lá no vídeo 6? A gente simulou vários cenários de Monte Carlo, né? E no final, para cada cenário de Monte Carlo, a gente tinha um VPL, não é? Então, sei lá, a gente simulou 10 mil cenários de Monte Carlo, então a gente tinha 10 mil VPLs. Quando você pegava esses VPLs, alguns eram positivos, outros negativos, e montava uma distribuição de probabilidade, você podia ter uma distribuição de probabilidade desse tipo. Aqui eu estou fazendo o histogramazinho, né? Ou uma função de distribuição de probabilidade discreta com barras, certo? E isso daqui era a distribuição de probabilidade dos VPLs, certo? Isso é o que você tem no final de uma simulação de Monte Carlo para uma análise de negócio. No nosso caso aqui, a variável que a gente quer olhar é o valor presente líquido. Poderia ser o lucro de uma ação da bolsa de valores, de um derivativo, ok? Na verdade, o que você vai ter no final é uma distribuição de probabilidade daquela variável que me interessa, certo? Bom, e aí, como é que o tomador de decisão, olhando isso, não é? Olhando as probabilidades de perda e ganhar dinheiro, toma uma decisão aqui, né? Normalmente duas formas, né? A forma mais comum, que é o VAR, ou a forma inicial, antes do pessoal ter criado o VAR lá na década de 90, o pessoal do JP Morgan, no banco, né? Você pegava e calculava o valor esperado do VPL, que a gente já fez isso. Esse está nos vídeos anteriores aí, que o valor esperado é a somatória, né, das probabilidades vezes o VPL, certo? Se for positivo, né, isso pode ser uma métrica para você tomar uma decisão. Se o valor esperado for positivo, você entra no negócio, senão você não entra, né? Quando a turma criou o valor de risco, a ideia dele era o seguinte: a gente pegava uma distribuição de probabilidade, né, considerando o caso do VPL aqui, e considerava que você só teria VPL negativo, né, menor do que zero, em 5% dos teus 10 mil valores, ou do quanto
você simulou, certo? Ou seja, o teu VAR 95, o valor de risco, em cima do VPL, certo? 95% de chance tem que ser igual a zero, ou seja, 95% dos valores são positivos. Quando você analisa um negócio desse pela métrica quantitativa do risco, pela análise quantitativa do risco, e você chega numa condição dessa, que somente 5% dos cenários tem um VPL negativo, né? Então você aceita o negócio, né? Senão você não aceita. Na história do bid do leilão, lá do BES, é isso daí. Você tem que achar um bid que a distribuição de probabilidade dos VPLs que você montou, que você obteve na simulação do Monte Carlo, vai te dar um VAR 95 igual a zero. O VAR 95 do VPL. Então aí você vai achar com isso o bid mínimo lá, né, da RAP lá do leilão, que é o nosso objetivo final aí. Certo? Aí vou deixar para vocês fazerem os cálculos seguindo lá o desenvolvimento que vocês têm feito aí, né? Bom, antes de falar da Weibull, né? Antes de falar da Weibull, vamos voltar lá para a distribuição de probabilidade discreta. Ela tinha essa forma, né? Por alguma razão, a história dos razões dos PLDs horários, na hora de carga leve, na hora de carga pesada, ela tinha essa distribuição de probabilidade aqui, certo? Olhando ela assim, me parece que a gente pode aproximar essa curva, essa função, né, de x por uma Weibull, né? É claro que você tem uma forma matemática correta de achar qual é a melhor função, que se adequa aos dados e tal. Mas para o nosso exercício aqui, a gente vai aproximar ela por uma Weibull, né? E, né, se você for procurar na Wikipedia, está lá explicando o que é a Weibull, em inglês é Weibull, né? Em português a gente chama Weibull mesmo aqui no Brasil, que é uma função muito conhecida da turma da eólica, porque é a função que melhor aproxima o vento, não aproxima a energia gerada, mas aproxima, faz a distribuição de probabilidade do vento. E a Weibull é muito conhecida para a turma de manutenção, né, a turma de qualidade do produto, né? A famosa curva da banheira é uma Weibull e tal. E aqui está a explicação lá no site oficial do NumPy, que está usando essa biblioteca do NumPy e o Matplotlib para plotar, certo? Então vamos lá. Bom, já está aqui o programinha, certo? Vídeo 7. Só vou passar rapidamente aqui as linhas de código. Tá aqui, eu botei na referência aqui, ó, comentado o link da referência oficial do NumPy, certo? Então o que é que eu preciso definir, né? Uma Weibull de dois parâmetros, o parâmetro de forma, o shape, e o parâmetro de escala, né? Que é essa história aqui, ó, tá vendo? Essa Weibull aqui é definida por dois parâmetros, a forma e a escala, assim como a distribuição gaussiana, a distribuição de probabilidade, a famosa gaussiana, ou normal, ou a curva sino, que a turma chama também, tem dois parâmetros para definir ela, que é o valor médio e o desvio padrão. Aqui a gente tem o parâmetro de forma e o parâmetro de escala. Na documentação oficial do NumPy, ele muda um pouquinho a letra, né? O parâmetro de forma ele chama de A, e o parâmetro de escala ele continua chamando de lambda. Uma das grandes vantagens da Weibull, deixa eu até botar aqui, né? Weibull Wikipedia. Uma das grandes vantagens da Weibull é que ela não tem valor zero, ela não tem valor negativo, na verdade, né? Ela não tem valor negativo. E aí tem várias formas, aqui estão os dois parâmetros, né? Cada curva dessa ele tem um formato diferente, né? O da gente a gente vai tentar aproximar por essa azul aqui, não é isso? É uma aproximação, é claro que você poderia fazer todo um cálculo correto, matemático, para saber se a Weibull é a melhor função contínua que aproxima os dados e tal. Você tem várias funções contínuas, né? Deixa eu voltar lá no site do NumPy, eu acho que a gente tem aqui exercícios de estatística, né? Você tem várias funções contínuas para aproximar os dados, está aqui, ó.
sumário de distribuições contínuas, né? Função, densidade de probabilidade. Aqui eu botei de forma livre distribuição contínua. Você tem a uniforme, a gaussiana, a famosa, com os dois parâmetros, os parâmetros aqui, média e desvio padrão, né? Ou variância, né? Que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E aí você tem todas elas aqui. Aqui é a variable, né? A gente chama de variable, foi criada em 1939. Na verdade, dentro da estatística, ela chama função de valor extremo do tipo 2 máximo, né? O pessoal conhece mais como variable. Então vamos lá. Então tá aqui, né? A gente definiu, importou NumPy, claro, né? Deixa eu restartar aqui para deixar tudo zeradinho aqui a memória de trabalho. Isso daqui você tem que criar hoje para você gerar qualquer função de número aleatório. A gente cria essa variável RNG e depois aqui a gente está chamando a variable, certo? Tá vendo? NumPy, NP, randômico, né? Criou essa célula, não sei nem como é que a gente chama essa variável. E aí, aqui a gente está sorteando 10.000 valores dentro de uma variable, respeitando a distribuição de probabilidade de uma variable que tem esse parâmetro de forma e de escala, né? Depois você pega essa variável S e multiplica pelo parâmetro de escala. Aí você tem 10.000 valores que respeitam esse parâmetro de forma e esse parâmetro de escala, né? Vou até fazer aqui o S1, né? Primeiro você fez o S1. Ou então a gente pode botar até aqui, ó, pessoal. N vezes... Não, vou deixar assim. S1, S2, S1. Rodar, né? Depois vocês procuram a documentação, mandam um e-mail, pessoal, para quem está vendo aí de fora e não como aluno lá da universidade. Eu vou deixar meu e-mail aqui, vou botar ele aqui no slidezinho. Faça um e-mail, sempre que eu posso eu ajudo a turma. O importante é isso, né? A gente está trocando ideia, conhecendo gente interessante. A Sodré, SODRE, @gmail.com. Okay? Faça um e-mail lá. Site de colaboração aberta é o ArnePy, vocês já conhecem, né? E aí vamos lá, vamos simular. Simulou, já tem o S2, ok? Fazer um print aqui para vocês verem. Print S2 size, né? O mesmo shape, vamos deixar o shape, né? E o print, vamos fazer um print type S2. Vocês veem que ele criou uma variável da classe NumPy. Tá aí 10.000 valores, não tem coluna, então é de uma dimensão só. Por isso que ele bota vírgula vazio e é da classe NumPy. E aqui é só para, a gente vai importar o matplotlib para plotar. Eita, saiu aqui, nem pensa. É só plot, tá vendo? Plotar o histograma, claro que aqui os dados de entrada agora são S2, né? Esse dado de entrada é S2. Estou fazendo com 20 espaçamentos, desde o menor valor até o maior. Isso aqui tudo é maquiagem, né? Título, X-label, Y-label, grid, que o Python vou deixar aqui, porque o Python tem muito poder de plotagem, né? Na verdade, a biblioteca matplotlib, né? Tem muita gente que nem usa mais o Excel, né? Era uma grande vantagem do Excel era plotar, mas sinceramente o Python também desbancou isso, né? Então aqui os valores, ó, o eixo X, o que é que tem escrito aqui? Values. Foi o que você mandou escrever aqui, a string, ó, entre apóstrofos, values. Ah, eu não quero isso não quero essa maquiagem não, tira tudo. Tira o título, tira o label do eixo X e o label do eixo Y. Plotou, mandou rodar a célula, tá aí. Certo? Esse grid tá com a linha vermelha, achei ruim. Bota uma linhazinha azul, B, blue. Ele sabe que azul vai ficar com fundo azul, mais confortável. Tá entendendo? Com linha contínua, estilo da linha. E eu quero um azul com uma largura maior. Agora ele tem um azul grandão. Então tá aqui aquele formato. E você simulou 10.000 parâmetros obedecendo essa distribuição de probabilidade. Simulou 10.000 valores, não é parâmetros, pessoal, desculpa aí.
obedecendo essa distribuição de probabilidade contínua da variable com esse parâmetro de forma e esse parâmetro de escala, que lembra um pouco, né? Lembra um pouco aquela distribuição de probabilidade discreta que a gente tinha lá para o nosso problema, porque esse decaimento aí exponencial, se é a variable que melhor aproxima isso ou não, né? Aí depois, se você tiver necessidade de ser tão rigoroso assim, você vai atrás, senão você bota a variable, simulou, joga lá, dentro do programa vai ter o GPL, vamos dar o fechamento aqui, cadê a história dos GPLs, né? Certo? Cadê? Vai ter uma distribuição de VPLs, não é isso? E aí você toma a sua decisão, baseado nessa distribuição de probabilidade, conforme for a tua métrica de decisão, né? Então, ó, tu tem um problema de cálculo de VPL, valor presente líquido para um determinado negócio. Um dos dados de entrada, né, aqui sai o VPL, é o que? É uma variável estocástica, certo? Ela tem uma distribuição de probabilidade, certo? Que era lá a história dos VPLs, então ela é uma variável estocástica, é um dado de entrada do teu problema. Consequentemente, o teu VPL vai ser uma distribuição de probabilidade também, certo? A história é sempre essa. Você pode trocar o teu negócio aqui, uma das variáveis de entrada é uma variável estocástica, tu vai ter como sair da TI, taxa interna de retorno, ou VPL, com uma distribuição de probabilidade. Tá, eu vou olhar essa distribuição de probabilidade, estou desenhando aqui uma distribuição qualquer, seja da TI, da taxa interna de retorno, ou do VPL, eu vou olhar essa função de distribuição de probabilidade e vou olhar se atende a métrica da minha tomada de decisão, que provavelmente está lá na governança corporativa, na política de risco da empresa, a métrica da tomada de decisão. Pode ser um value at risk, 95%, ou outra qualquer. Value at risk é a mais usada, né? Pelo mercado financeiro, como pelos investidores aí, de grandes projetos de infraestrutura. Métrica da tomada de decisão. Então é isso, pessoal. Um dos dados de entrada aqui seria, no caso do nosso BES, seria o BID lá do leilão, né? Que é a receita anual permitida para o BES, né? A bateria de 1 litro, né? E aí, se você tem que descobrir qual é esse valor mínimo desse BES que atende a tua métrica da tomada de decisão, certo? Então, pessoal, a gente está fechando isso, os próximos vídeos, né? Está fechando isso da simulação de Monte Carlo com esse vídeo 7, os próximos vídeos vão ser para a gente discutir lá opções reais da produção de hidrogênio renovável, lá de hidrogênio verde, ok, pessoal? Valeu, obrigado aí, sucesso e até a próxima.